voltar outra vez à palavra. Estamos nos dois últimos artigos da revista. O artigo que vou falar agora é acerca dos Diabos de Amarante, que muita gente conhece, a história dos diabos, e perguntam porque é que veio o artigo dos diabos, se há a história dos diabos. Eu também conhecia a história dos diabos, mas com a investigação que fui fazendo, havia novos dados a acrescentar à história dos diabos. Como a partida dos diabos e a chegada dos diabos, coisa que em Amarante não sabia quando é que eles partiam e não sabia quando é que chegavam. Sermos os pascoais, se falava dos diabos, do José falava dos diabos, mas a data em si é que estava muito incógnita, muito grande, e depois de estar a fazer outros trabalhos, com quase velocidade, cheguei à data dos diabos. Como sabem, vou só falar meio de traços acerca da história dos diabos. Estes diabos não são os primeiros diabos, né? Os primeiros diabos foram incendiados pelos franceses. Só me estava assim a rir, porque ainda já viu antes, e agora diabos. E estes diabos são os diabos, digamos, em Amarante. Os primeiros foram incendiados pelos franceses, depois de terem exibido aí pelas ruas de Amarante. E estes foram mandados construir em 1819, os frades do convento. Foram pedidos trabalhos para o fazer António Ferreira de Carvalho, conhecido por Ferreira de Diabo, que era natural de Rebordosa, Paredes. Ele veio para Amarante, foi casar em 1802 com a senhora aqui Amarante, por isso, quando saiu os franceses, ele já cá estava, daí ele ter essa aptidão para trabalhar em madeira. Ele, então, depois do convite endereçado pelos frades, faz estes diabos, que existem ali. Os diabos aqui em Amarante sempre tiveram uma adoração, comemorava-se até no dia 24 de agosto, o dia dos diabos, onde as classes, principalmente as mais pobres, dedicavam-se com um certo entusiasmo a este diabo. Sim, mas 24 de agosto, mas este horário dedicado aos diabos. E nesse dia eles iam lá e colocavam uma esmola ao diabo, ou então na festa de São Gonçalo, como eles estavam na sacristia, o São Gonçalo também estava na sacristia, aproveitava e tratava de um lado da alma e tratava do outro lado da alma com a esmola. Tudo estava bem até um dia, até a chegada de Dom Luís Amarante. Dom Luís I pernoitou aqui em Amarante na casa do Ribeirinho, no dia 3 de julho de 1872. O rapaz Teras passava aqui por Amarante, que veio comer ao seu filho Dom Carlos, viria almoçar ali na casa dos Pascoais, e o rei Dom Manuel, que viria depois também a Amarante. O rei Dom Luís foi visitar a igreja, foi visitar a sacristia e depois lá com estas figuras míticas. Foi o São Paulo, pela negativa, e chegado a Lisboa mandou um ofício para Braga, onde estava esta diocese restaurada, para retirar os diabos. A 11 de novembro de 1872, ele chegou em julho de 1872 para o Amarante. Logo em novembro, recebe a junta de paróquia, que era a proprietária dos diabos, um ofício para eliminar os diabos. Um ofício mais junto com a igreja, e o arcebispo de Braga dizia mesmo: queimar os diabos. Mandou-os queimar, que não podiam ser vendidos, não podiam ser dados, e podiam ser eliminados. A junta não foi por aí e só retirou o diabo do qual não estava, e ao diabo amputou as partes. Pronto. O que acontece? E assim estavam os diabos, mais ou menos escondidos, e se alguém pensa aqui, ou se leia vendo os diabos. Assim como aconteceu com o Alberto Sandberg, nas suas passagens para o Douro, com o Amarante, era uma passagem para fazer a prisão, assim viu os diabos e quis adquirir os diabos. Para isso serviu de intermediária Rosa Filha dela, ou Rosa de Amarante, por estar a viver no Porto, e nos últimos anos veio acabar aqui em Amarante, a sua vida, e ela serviu de intermediária acerca da compra dos diabos. Não foi fácil tirá-los daqui para fora, não foi nada fácil. A prova disso é que na revista vem este documento, que é um ofício enviado pelo administrador do Conselho de Amarante ao Governador Civil do Porto, para saber que procedimento havia de ter, uma vez que os amarantinos tinham oficiado, para saber que queriam ficar com os diabos, porque os diabos não podiam ser vendidos, não podiam ser de Amarante, porque era património dos amarantinos. E o administrador, como não sabia responder, pediu ao Governador Civil o que é que havia
no que a medida devia tomar. É um documento engraçado, este, que é de março de 1876. Tornou a reunir-se a Junta, a 26 de março de 1876, e a Junta, então, depois de uma larga discussão entre eles, e tudo devidamente ponderado, lá entenderam vender os diabos ao tal senhor inglês. E assim foram, depois mas de muita luta, com José da Pinha, que era natural de Gatão, que esteve à frente do certo alvoroço, daqui, para não deixar, deixou-os com eles no governo de Santa Clara, para não deixar sair, mas o Sr. Alberto Sandman não estava pelos ajustes e o governador civil tinha pago e queria a sua mercadoria. E que remédio nós tivemos que ceder o que não era nosso. Mas isto voltaria a ter os novos capítulos 43 anos depois, que é a ausência, que foi o tempo que durou a ausência dos diabos. Os diabos partiram então um documento muito bonito que atesta a partida deles, é aquele texto que foi publicado no 1º de janeiro, acerca da partida dos diabos. Eles lá vão, é o título, vocês aí na revista podem ver, e tenho ao lado o programa das festas de São Gonçalo, das festas de julho, de 1919, que são a data da chegada deles. É uma notícia pequena, que se pode ver, vocês não conseguem ver, mas quem tiver a revista a ver, diz cortejo, e nessas pequenas linhas fica demonstrado que a chegada dos diabos, pelas 17 horas assim há um luzido cortejo em honra dos diabos, que regressam de uma viagem pelo estrangeiro. Serão conduzidos num carro lindamente ornamentado pela Sé. É a chegada deles a 7 de julho de 1919. Como disse, 43 anos após. Eu só vou ler aqui as últimas duas quadras que eu acho muito engraçado e o que foi a notícia do regresso dos diabos. São aquelas duas últimas que dizem eles, façam festa retumbante, dia da nossa chegada, que nunca vi Samaranto, nem fosse tão festejada. Durante 40 anos, quantas lágrimas choramos, cansados de desenganos, afinal vos abraçamos. E a verdade é que chegaram e o senhor que estava a olhar pela casa de Alberto Sandman no Porto, sabendo do interesse dos amantes pelos diabos, lá conseguiu a casa-mãe onde estasse os diabos e ainda deu 6 segundos para a festa. Sabia realizar em Amarante, mas foi generoso. E o jornal e a imprensa local diz o seguinte: o cortejo do casal de diabos foram nota cómica, carnavalesca, da Romaria. Os 2 habitantes de Verde vinham separadamente colocados em carros tirados por um boi e com as rodas guarnecidas a folha de carvalho. Não faltavam ao rei das trevas e à sua negra consorte os símbolos da realeza, manto, sceptro e coroa. Aos pés um dragão. O cortejo infernal compunha-se de grande número de rapazes vestidos à diabla, com todos os apêndices, montados em jericas, soprando gaitas. A pé, outro grupo de garotos percutindo latas de folha e gritando compunha a música infernal, sem princípio nem fim. Outros ladeavam a seta e mostravam-se fluxo. Isto da seta foi que depois houve um certo resumo, até não se trocava de palavras, no Sortama, por ter usado a seta no regresso do diabo. Isto, e assim termina o artigo dos diabos, só digo mais que eles depois, o Ramon sempre tiveram um grande número de diabos, e a cada passo, num dos trabalhos que estou a fazer, que é sobre as festas de junho, existia muito pedido para serem expostos, ou para serem, andando pela rua abaixo, nas festas de junho, os diabos. De vez em quando saíam, outras vezes não saíam, mas era a cada passo os amantes. E foram assim, e a prova disso é nesta fotografia de Eduardo Teixeira Pinto, de 1954, cá estão eles, numa das suas saídas para o exterior. Então, o que este artigo do Diabos traz nitidamente de novo para Amarante é a partida deles, que não sabia, até à data deste artigo, da partida dos Diabos, ele não sabia da partida dos Diabos, e nem sabia a chegada dos Diabos. Não sabia isso, o artigo acrescenta, digamos, mais forte. E que era interessante, para os amantes. Outro artigo, o 10º e último, que me debrucei, foi sobre as primeiras confeitarias de Amarante. Este artigo demorou-me um certo tempo, demorou-me 2 anos a trabalhar este artigo.
e começo por dizer que a primeira confeitaria em Amarante aparece em 1910. Esse é o responsável, Alcino dos Reis. Foi o seu precursor da primeira confeitaria em Amarante. Como dizia, em 1910. Antes da chegada de Alcino dos Reis, tínhamos, muito antes, eu dividi este artigo pelo comércio das doceiras, que existiram e que existem hoje doceiras, eu usei acesso, e agora a crise trouxe ainda mais doceiras cá para fora. E depois pego na inauguração das casas, das confeitarias que foram abrindo, as primeiras confeitarias, até à década de 70 do século passado. E assim, nesses dados, e porque era difícil abrir confeitarias, porque é preciso ver, o comboio só chega a Amarante em 1909. Porque já em 1910, é preciso, temos que ter a noção disso, o grande transporte de massas de população é só em 1909. Num dos artigos que já publiquei na outra revista, a primeira caleche a Amarante chega em 1864. Por isso, era difícil haver este tipo de negócios, que é um tipo de negócio que é caro e não hoje é difícil também o acesso à maioria das pessoas. E como tal, foi esses anos que demoraram a evoluir as vias e os terrestres, que se deu a abertura da confeitaria de Alcino dos Reis. Outra coisa importante que também é preciso aflorar foi o trabalho feito pelas doceiras, digamos. Antes das doceiras temos também que destacar o convento que tínhamos ali, Santa Clara, que encerrou em 1862 e que depois os doces foram feitos por doceiros, os antes eram feitos por doceiros, contando que a venda de doces era precisamente a venda das mulheres pobres, conforme o alvará que trago aí no artigo. E a primeira doceira que me apareceu foi Rosa do Sacramento, que nasceu em 1798, aqui em São Gonçalo, que viria a ter uma filha, Maria Gertrude do Sacramento, que também veio a ser doceira e que viria a ser madrinha de Maria Alves da Mota e de Custódia Alves da Mota. A sua prima, Maria do Sacramento, outra doceira que nasceu em 1820, já nasceu uns anos depois, teve a sua filha, que também se dedicou ao doce, Ana Matias Alves, que casou com Manuel Alves da Mota e com o casamento foi viver para o Cobelo. Ele era encarregado de livros e desse casamento nasceram 7 filhos. Morreram ambos no 141 da Rua do Cobelo. E destes 7 filhos, 3 raparigas, 3 mulheres, dedicaram-se ao comércio. Foi a Laura, foi a Maria e foi a Custódia. Nesta família. Outra doceira que também deu um certo relevo ao doce foi Maria Moreira Flores, com a sua filha Ana Flores Andrade, a Aninhas, conhecida por Aninhas do Cupu, que foi a primeira doceira para a Ponte, quando abriu em 1930. Ana Flores Andrade foi trabalhar para a Ponte para fazer o doce, conforme podem constatar aí na revista de inauguração da confeitaria da Ponte, em 1930. Mas antes a sua mãe, com a filha, na visita do rei Amarante em 1909, ali no obelisco da Ponte, foi oferecer um brodo de pão de ló, segundo diz o jornal da época, nada inferior à margarina. E daí a tradição da Ponte ser um bocado de pão de ló com estas senhoras que têm razão. Esta Maria Moreira Flores não era natural de Amarante, era de Carvalhosa, Mário Canaveses. Foi muito nova, talvez de bebê, miúda, viver para Virgínia. E depois o casamento veio viver aqui também para o Cobelo, para a Rua 31 de Janeiro. Casou aqui com a senhora, que era tolha de profissão e que ficou com a alcunha de Plaina. Numa das investigações, por acaso, também deparei, e deu-me um trabalho para descobrir essa notícia, que a doçaria Plaina abriu em 1874, que é hoje, que era esta parte de cima, nesta loja que pertenceu ao Artur Alves da Mota. Artur Alves da Mota, que depois, onde anda hoje, para ser mais rápido, para abrir mais rápido, lembra então, que comprou aquilo em 1893, Artur Alves da Mota, que era irmão da Laura, irmão da Maria, de parte de 7 filhos do Manuel, que vivia mais à frente da rua. E na parte de cima existia tal doceira, a Maria Moreira Flores, que abriu em 1874. O comércio de venda de doces. Além destas doceiras, podíamos falar também de uma Abuzinha Clara, que também foi doceira. Podíamos falar do Leonor Cordeiro, a mãe do Armandinho, que também foi doceira, na rua de Rio de Janeiro.
e muitas outras doceiras que foram aparecendo. Por isso falamos nestas, porque estas, por fim e ao cabo, tiveram uma mais ligação, tiveram mais tempo neste negócio. Mas além disso, como digo, o próprio Hotel Silva também teve uma secção de pastelaria de vinho e vendeu doces regionais. Uma reduzaria que ficava aqui no início da rua Teixeira de Vasconcelos, também vendeu doces, também vendia doces. Ele era natural de Guimarães, veio aqui a Amarante, casou, já estava os pais casamentos já bem de longe, veio casar a Amarante, e que ficou, e aqui também vendeu doces em Amarante. E depois destas doceiras, depois dos desenvolvimentos de transporte com a construção da Estrada Nacional 15, que é na segunda metade do século XIX, começa com esse período todo. Cá está um edital também no antigo, que é o pedido, aqui para o Largo, para a Praça da República, para as doceiras, para colocarem a sua mesa de doce, em 1915. E depois cá estamos com as primeiras confeitorias de Amarante. Naquela notícia, que dá um bocado, em 1919, e na revista consegue-se ler, ali não posso mostrar, lá numa das partes de baixo, em alusão às festas ao programa, às festas de São Gonçalo, no penúltimo parágrafo, diz o seguinte, isto em 1919, há duas confeitarias, fabricando as deliciosas cavacas, lénias e galhofas de Amarante. Doce muito apreciado, produtos típicos desta vila. Isto para dizer o quê? Para dizer que em 1919 tínhamos duas confeitarias, que era a confeitaria Alcindo dos Reis, começou por ser a confeitaria Flamiense, depois confeitaria Alcindo dos Reis, confeitaria Amarantina e mais tarde Casa das Leves, confeitaria Amarantina. E depois a confeitaria Branco, que abriu em 1913. Em 19 temos duas confeitarias, a confeitaria Alcindo dos Reis e a confeitaria Branco. E esta publicidade que temos ali é importante e torna-se engraçada. Porquê? Porque foi retirada de uma agenda almanaque de Amarante para o ano de 1917 e nela temos o quê? Temos que, na parte final do almanaque, referem-se aos dentistas que existiam em Amarante, aos celadores que existiam em Amarante, aos serviços administrativos, da Câmara, do Tribunal de Tintos, e falam das confeitarias de Amarante. E lá diz, temos duas confeitarias, a confeitaria de Alcindo dos Reis e a confeitaria Branco. E como doceiras, temos 4 doceiras. Maria Moreira Flores, a Luzina Claro, Laura Alves da Mota e Maria Alves da Mota. E colocam estas publicidades lá. Estas, além daquela, tinha esta publicidade também de Alcindo dos Reis. Estas 3 publicidades dizem o quê? Dizem que a Maria Alves da Mota, que era irmã da esposa de José Martins Branco, da Laura, e que lá tem os doces que comercializavam. Se repararem depois na revista, eu tenho que ver aqui também para ler para ali, era como se faziam todas as lénias, todas as 3 faziam as lénias, faziam depois as galhofas e faziam as cavacas e o pão de ló. Só que falta uma coisa, faltam os doces ovos. Se repararem, nem a doceira Maria Alves da Mota, nem o José Martins Branco, nesta altura tinham os doces ovos. Mas se vocês repararem aí, no Alcindo dos Reis, na segunda linha lá aparece foguetes. Cá estão a aparecer os doces ovos pela primeira vez em Amarante. Que venho a testar, o Corpo que sem Alcindo dos Reis não havia. Podiam chegar, mas neste período não podiam chegar os doces ovos ao comércio mais fácil no termo. Com esta publicidade tiramos muitas dúvidas, mostra-nos o que existe, o próprio almanaque diz isso, porque ainda para complementar este estudo, dediquei-me a ver, porque para nós termos um negócio, temos de ter licença de porta aberta. Ninguém pode ter um negócio sem ter licença de porta aberta. E nos requerimentos efetuados ao município de Amarante, de 1910 a 1950, foi onde gostei mais fortemente, temos os pedidos para comércio, para licença de porta aberta do Alcindo dos Reis, do José Martins Branco, temos do Rodrigo Moreira Monteiro da Ponte, temos depois da Lailai, e temos muito breve um pedido da Custódia Alves da Mota para vendedora, que depois, para ter um negócio de porta aberta, só de um ano,
mas de que ter dado, que depois tem vários pedidos para ser vendedora ambulante de doce. Pelo menos com isso, porque era um procedimento obrigatório, ninguém podia abrir uma porta sem ter. E há pessoas que estão aqui na sala que lembram-se de Eduardo, de Maria Alves da Mota, que lembra-se muito bem do que eu acabei de proferir. Por isso, com esta publicidade na agenda almanac, com os procedimentos que eram obrigatórios, que está no município de Amarante, está desfeita qualquer dúvida, porque era um procedimento obrigatório da coisa. E a prova disso é que vamos andando e cá está a primeira confeitaria, a Casa das Leiras de Alcino dos Reis. Esta casa já não existe. Esta casa situava-se ali à beira dos Correios antigos, já são antigos agora. À frente daquela casa existia a confeitaria Branco. Isto aqui é outra parte da Casa das Leiras, só ver. Existia esta casa. Aquela casa, digamos, era ao nosso lado esquerdo, nas costas, havia uma quenha de 1,5 m, tornávamos muito bem disso. Havia uma quenha e aquela casa era uma confeitaria e a outra era outra confeitaria. Porque, se duvidas, quando veio para a construção dos Correios e depois da Caixa, isto foi tudo demolido. E foi demolida a confeitaria Branco, terminei a confeitaria Branco e terminou ao centro daquele lado. Era porque existiam as duas abertas, não poderiam ser as duas terminadas naquela altura. Já, se repararem, já esta casa tem ali Casa das Leiras, ali na parede, que está no requerimento endereçado ao município de Amarante, para autorizarem a colocar Casa das Leiras ali naquela parede. Estamos na década de 20 do outro século. Com a construção de coisa, como digo, isto foi tudo demolido e o Alcino, que nesta altura já tinha ali, não sei, pode-se ver aí, já tinha os foguetes, já tinha os papos de banho, já tinha os doces todos, faltava um, que era o Brisa de Tama, que haveria de chegar já com a confeitaria do outro lado. Foi o último que ele acrescentou aos doces que tinha. A prova disso também é que temos ali, se nós vamos reparar, doce regional, está muito miudinho, mas não perceber, léguas, e depois especialidades de doces novos. Cá tem lá tem o foguete, o papo de banhos, e vai lá. Ali tem o Brisa de Tama, que ficava considerado já era da década de 30, que foi retirado. Isto, como digo, não podem ver aí numa notícia de 1910, com o título de Loja Moderna, segundo o jornal da altura se refere, diz ele que em novembro de 1910, com o título de Loja Moderna, refere este acontecimento dizendo: abriu na rua Dona Maria Pia, número 10 às 18, junto ao Café Baltazar, a atual Rua Cão do Reis, um estabelecimento de todos os títulos recomendável. É seu proprietário, Sr. Alcino do Reis. Depois começa por aí a dizer: compor-se-á quase exclusivamente de confeitaria, pastéis de Santa Clara e manteiga de Chaves, e vai por aí que agora não vou estar a ver. E o que acontece? Na ponta daquele edifício tinha o tal negócio de solas e cabrais, também tinha o negócio. Alcino Reis, como sabem, já foi aqui nesta casa aflorado, nasceu em 1965 no Porto. Nasceu no Porto, pela simples razão que o pai estava a trabalhar no Porto de Alfândega, podia estar no Alfândega, estava no Porto, daí ele nasceu. Veio para Amarante, mesmo no fim do século XIX, e veio trabalhar para o negócio do Sr. Rodrigo Francisco da Silva. O Francisco da Silva, que foi dono do Hotel Silva, que chegou a ser vereador municipal, que também comercializou doces, como disse ao Prado, no Hotel Silva, e os pastéis de Uruguai, que era Uruguai. E veio trabalhar para lá, para o Cobelo, e de lá veio trabalhar para o Velusório. Tal, entretanto, faz parte também do grupo de caixeiros de Amarante, que está no ofício de António Carlos, deputado de descanso ao domingo, está para ali também na coisa. E depois, a Abrindez, e ele, a Abrindez, com a sua comentaria, acabaria por casar em 14 com a Júlia Martins, filha de Carlos Martins, que foi regente da banda musical. Da grande afinidade dele ao Lago Cerqueira, do Alcino dos Reis, e tem essa afinidade porque a mãe de Júlia Martins trabalhava na Casa da Calçada, como sabem, as receitas estavam no convento, como também estavam nas casas mais ricas de Amarante, e trocámos as receitas de um lado para o outro. Os pobres é que não tinham acesso a essas receitas, nem tinham materiais para os produzir. E ele adquiriu aí as receitas, e porquê? Porque quando chegaram os franceses de Amarante, dos 13 filhos que era composta na altura, os 3 irmãos na Casa da Calçada, Domingos José Ribeiro,
do Rebelo, esse senhor tinha 13 filhos, que lhe morreram 5, depois dois eram padres e 2 eram freiras. Quando chegaram aqui os franceses, as freiras tinham sido ali, e falam isso no livro da História da Marão. O padre que foi avisar que estava ali, que estava cheio de franceses, eles se acreditaram muito, e o padre deixou lá a mala dele, era um descendente do Lago Cerqueira. Depois dividiram os bens, uns ficaram com a parte da calçada e os outros vão ficar com a parte que vai saber até, para ser mais fácil, até ao Noia de Frigide, Vasconcelos. Uma parte do Arquinho e outra parte aqui fica com a parte da esquerda. O Arqueiro a Ricardinho, que vai ter aquela parte lá de baixo, e a Apolinária, que vai ficar com a parte daqui de cima. Depois as 2 freiras deixaram-se, né? Os outros 2 também são assim. E daí é que o Alcino vai buscar Então, como digo, em 1900, isto é já do outro lado, esta imagem já conhecida, do Alcino dos Reis, temos aqui outra parte, estas excelentes fotos cedidas pela família de Eduardo Teixeira Pinto, temos outro panorama, temos então a Confeitaria Branco, cá está também uma publicidade muito bonita, que foi publicada no jornal Posta Rodal, aquela publicidade, cá está o branco, não deixa dúvidas. Temos depois a Confeitaria da Ponta, em 1930, antes, em 1929, começou com mercearia, depois passou com confeitaria, mas também tinha alguma mercearia, só de doce, ninguém podia viver, e já hoje está difícil, fará naquele tempo. E esta foi inaugurada em 30, e foi para lá então, como dizia um bocado, a doceira, a Ana Flores de Andrade, filha da Maria Moreira Flores, as tais que ofereceram o doce rei. Porque nós sabemos que é do século XX a fama dos doces, porque os vinhos verdes já vêm de longe, e como o Camilo dizia, eram os pêssegos. Eram os pêssegos e os vinhos, que a Maranta era conhecida. Vocês pegarem em qualquer documento do século, eram os pêssegos e os vinhos que se falavam. E o doce foi mais tarde. Daí a importância de Alcino dos Reis, porque sem Alcino dos Reis nada disto era possível. Podíamos chegar lá, mas era muito mais difícil, pronto, como sabemos. E daí esta mulher fazer uma coisa de doce, e ela foi, mas a própria notícia da inauguração diz isso mesmo. Porque, como sabem, num livro que publiquei acerca das coisas francesas, bem lá o menu, e do rei, bem lá, vem uma tarte de pêssego, lá vem o pêssego, e doces diversos, foi o pela e o vinho de colagem, muita coisa, porque há dias estava numa das pesquisas e dei como notícia de 1876, e a pessoa de casa até fiquei cheio de orgulho, lá vinha a falar, bebam um vinho verde amarelo, e vinho de colagem, Sintra, nós estávamos em 1876, já estávamos com publicidades no 1º de janeiro, para verem que já éramos um vinho, já, não sei para casa, tenho lá a página, aí está à procura do diabo, noutra página ao lado estava aqui, à sorte, nas publicidades do jornal, aí está, não era bruxo, não era ninguém, mas lá estava. Cá está outra confeitaria que muita gente se conhece, que é a Confeitaria do Arquinho, que era naquela casa onde quer dizer, uma entrada para a queima, nosso lado direito, a última mesmo, que abriu em 1932, também é muito engraçada a notícia desta confeitaria, porque termina com a coisa dizendo os nossos refrescos são lá em baixo, foi água do Arquinho. Mas alguém diz que não é tão bom, e lá, quem fosse àquela confeitaria tinha a boa água do Arquinho para fazer os refrescos. Temos então a Lailai, cá está a Lailai em 1947, a Lailai, é preciso dizer que já antes da Lailai, que é o motivo da filha do José da Fonseca, José da Calçada, que antes também de ser José da Calçada era Tâmega, passou para Tâmega, e depois passou por ser que José da Calçada, passou para José da Calçada. E ela já ia fazer os doces no restaurante do pai, José da Calçada. Como aquilo teve fama, teve coisa, foi andado e acabou por abrir em 47 a casa que já está encerrada. Temos depois a Confeitaria Marão. Isto foi repentina, esta confeitaria. É uma confeitaria dos Pascoais, João Teixeira de Vasconcelos, e que devem saber onde é que isto é. Sabem que é na rua Cabo dos Reis, e é onde foi o Banco Bosch, à beira da confeitaria Faria. Mesmo nesse edifício, se forem a ver, esta foi muito engraçada, porque diz Marão, que já era restaurante nesta altura. Nem chegou a um ar na confeitaria. Você vê a notícia muito engraçada, mas deixou de funcionar ali com frio e passou a restaurante. Temos depois esta já ainda mais recente, a Confeitaria Barantes, que abriu em 1953, e que também está agora
um período difícil. Cá está a confeitaria Faria, que depois passou em 1970 para a confeitaria Mário. Fui colocado estas fotografias para as pessoas verem a evolução do edifício mesmo, mas o proprietário mudou. Em 70 é a confeitaria Faria Mário. Em 77 temos a Tinoca, e acaba aqui o artigo, porque a história tem, por exemplo, os seus anos, não é história. Na parte de cima já é a Faria Mário, que abriu do outro lado em 1984. Uma coisa curiosa, se repararmos nisto tudo, é que o Sr. Mário, o Sr. Barandos, que é como... É Barandos. Sr. Barandos. O Sr. José Pinheiro Ribeiro, foi para a ponte. O Sr. Faria. Até o pasteleiro, que está lá hoje na ponte, tudo saiu do Alcino. Tirando a Lai, tirando o Alfredo Sobrado, tudo foi para verem a importância que o homem teve neste tipo de negócio. Agora, para terminar, aconselho-vos a ler isto com mais calma. Isto está tudo sustentado, como podem ver também na parte na bibliografia. Poderá haver coisas novas, poderão. Isto é investigação, aparece sempre coisas novas, nada está acabado. Agora, o que ele está, já ajuda a esclarecer muita coisa. Muita coisa da nossa história. Agora, eu também estou aqui hoje, não quer dizer que a Ioana até já não descubra. Não vou dizer que ela lá em 1947, ou quase em 1910. Posso acrescentar outros dados, podia acrescentar ali o fecho da Lai, o fecho do Alcino, mas isso já são contas para outros anos, se não for para aqui chamar, porque foi só sobre a abertura das confeitarias e a chegada até à abertura das confeitarias. Posto isto, a revista termina depois com a coisa, está a parte da bibliografia, tem ali muita parte do Arquivo Especial do Porto e do Jornal Flor Tâmega, como venho sempre dizendo, é um espólio riquíssimo e que temos que ir agora para o Porto e para Coimbra investigar, quando podemos ter aquele parque barato. E depois, na parte final, uma panorâmica e tal, lá de cima da Casa Calçada, para nos demonstrar como é que nós temos o urbanismo, crescemos, bem ou mal, isso não compete a mim dizê-lo, mas está nas costas, como é que nós fomos evoluindo enquanto outro, que essa é uma coisa engraçada e que nos deixa pensar. Para terminar, quero agradecer a presença de todos. Se alguém quiser questionar alguma coisa, do que eu souber, eu posso